Um dos temas que eu vejo mais desinformações nos tópicos de discussão da internet é o tema sobre fontes. Não é incomum ver alguém utilizando aquela desculpa de que não se economiza em fonte para recomendar um modelo top de linha para uma placa de vídeo, às vezes modesta, e que dificilmente o setup dessa pessoa precisaria de um investimento tão grande num equipamento como esse. É fato que economizar em fontes é uma péssima ideia. Porém, assim como todos os outros componentes do seu computador, você não deveria gastar mais do que o que realmente é necessário para entregar o desempenho que você precisa. Você não devia comprar um processador de entrada com uma placa de vídeo top de linha, tampouco comprar uma placa de vídeo de entrada com um processador top de linha. E por que então que nós vamos investir uma boa parte do orçamento em uma fonte se todo o resto do setup simplesmente não vai utilizar? É lógico, tem aquela velha desculpa do upgrade, mas cada vez mais eu vejo que essa história de upgrade no futuro é balela. E a maioria das pessoas acabam nunca trocando os componentes, ou se trocam, acabam trocando o kit inteiro por um mais novo que muitas vezes é até mais eficiente e precisa menos ainda de uma fonte potente. Longe de mim querer falar em termos técnicos, eu não consigo avaliar uma fonte por dentro e não tenho equipamento para avaliar a qualidade dela. Mas eu vou trazer para vocês aqui um coletado das informações que eu utilizo na hora de tomar a decisão sobre comprar uma fonte, que até hoje tem funcionado muito bem para mim nos vários e vários computadores que eu já montei. De um modo que eu não gasto mais do que devia e eu não fico com uma fonte de baixa qualidade, que às vezes ela oferece mais energia do que meu setup precisa, de uma forma pior. Uma das primeiras dúvidas na hora de escolher uma fonte é em relação ao dimensionamento, ou seja, de quantos watts eu preciso para tocar o meu setup. Muitas vezes as pessoas utilizam as justificativas erradas para falar para comprar uma fonte muito mais potente, que eventualmente é de menos qualidade do que fontes com menos capacidade que já atenderiam ao setup. Como as placas de vídeo são alguns dos componentes que mais gastam energia nos computadores, não é incomum que o pessoal simplesmente vá lá no site da AMD ou da Nvidia e pegue qual a fonte recomendada para a utilização do modelo de quem está perguntando ali no tópico. E na verdade, pessoal, a AMD e a Nvidia com certeza têm um bom direcionamento de quanto que você precisa de fonte para uma determinada placa de vídeo. Porém, eles não têm como saber qual é o restante do seu setup. Por conta disso, eles precisam supor que você tem um setup que gaste bastante e sugerir uma fonte mais potente eventualmente do que você realmente precisa. Existem processadores que gastam 40 watts enquanto estão jogando e existem processadores que gastam quase 300 em pico. E eles precisam acabar ponderando qual a potência da fonte que pode entregar aquilo que você vai estar utilizando com uma placa de vídeo, seja ela modesta, intermediária ou eventualmente top de linha. Por conta disso, apesar da recomendação de fonte das fabricantes de placa de vídeo terem uma validade, não é exatamente a melhor recomendação para o seu setup. O fato é que para a maioria dos computadores, o processador e a placa de vídeo são mesmo os componentes que mais utilizam energia. E se você souber qual que é o pico de consumo do seu processador e da sua placa de vídeo, a chance é que você já vai conseguir dimensionar muito bem a sua fonte. Infelizmente, nós não podemos utilizar aquelas métricas como, por exemplo, TDP ou TGP que existem para as placas de vídeo e processadores, pois muitas vezes essas métricas elas se referem apenas à questão de dissipação térmica, ou seja, o quanto que um cooler precisa dissipar de energia para manter esse processador funcionando. E os próprios processadores da Intel muitas vezes extrapolam bastante o consumo limite deles, e também os da AMD quando estão com o PBO ativado. Por conta disso, o ideal é procurarmos reviews reputáveis de grandes sites de review que indiquem qual é o consumo limite daquele processador. Por exemplo, os i9 de 12ª geração chegam a atingir aí quase 300 watts de consumo de pico. E um ponto muito importante é não confundir o consumo de pico com o consumo costumeiro desses componentes. Apesar do seu processador poder eventualmente atingir um consumo de 250, 300 watts, normalmente enquanto você estiver jogando ou navegando na internet, ele vai estar com um consumo bem mais baixo. Esse é um consumo que ele vai atingir se você colocar para renderizar um vídeo ou alguma coisa que utilize muito sua CPU, o que normalmente não é o fato para jogos. Até os processadores mais top de linha, como o i9 12900KS, dificilmente atingem consumo na faixa de 100 watts enquanto está jogando.
É lógico, se você utilizar ele overclockado, se você travar o clock de todos os núcleos, isso acaba elevando esse consumo costumeiro bastante em relação ao padrão. Porém, hoje em dia, essas práticas não têm muitos ganhos. E no final das contas, quem faz isso costuma saber muito bem como escolher uma fonte para o setup. Estou falando para o caso mais genérico. E é lógico, não é apenas o processador e a placa de vídeo que consome energia num PC. Todos os periféricos conectados, seja internamente ou até nas portas USB, interferem. Além disso, HDs, SSDs, memórias RAM e a própria placa-mãe. Porém, o fato é que todos esses componentes externos costumam ter um consumo muito pequeno que chega até a ser irrelevante comparado com o processador e a placa de vídeo quando estão num cenário de pico. E por conta disso, o que eu normalmente faço é, eu verifico qual que é o consumo máximo do processador e da placa de vídeo que eu vou utilizar e considero uma margem acima desse consumo que vai acomodar o restante dos componentes. E isso leva eu a falar do próximo erro comum na hora de indicar fontes, que é o tamanho dessa margem que eu estou colocando nesses componentes. Muitas vezes o pessoal vem com uma ladainha de que as fontes funcionam melhor se você tiver 50% de consumo. E na verdade até tem algum embasamento, porque a curva de eficiência da fonte costuma ter ali o seu pico na faixa de 45 a 75 watts, isso varia muito de modelo a modelo. Normalmente com consumo muito baixo a eficiência é baixa e com consumo muito alto ela começa a decair. Porém o problema, pessoal, é que como eu disse para vocês, esses consumos que nós utilizamos do processador e da placa de vídeo são o consumo de pico. Eles são o máximo que esses dois componentes vão atingir quando os dois estiverem sob o estresse total. E isso raramente acontece quando você está jogando. Estou falando aqui para dimensionamento de fontes de um PC gamer, não de um PC para trabalho, não de uma estação de renderização, não de um servidor de arquivos, um PC gamer. E, nesse caso, o que nós temos comumente é a placa de vídeo com uso bem alto e o processador consumindo bem pouca energia. Se você já acomodou esses dois componentes no seu limite de consumo, no tamanho da sua fonte, certamente quando você estiver utilizando o seu computador, eles não vão estar lá no limite da fonte, eles vão estar aqui no meio, aonde ela de fato tem uma eficiência interessante. E é justamente assim que eu procuro dimensionar as fontes para os PCs que eu monto. Focar em acomodar os picos de consumo na capacidade da fonte com uma pequena folga para o restante dos componentes. E obviamente, se você tem um monte de fan com RGB, um monte de strip de LED, um monte de HD na sua máquina, essa folga precisa ser maior. Eu não vou conseguir te falar aqui o quanto maior, porque isso varia de componente para componente. E o que vocês podem fazer é utilizar os PSU Calculator da vida. Eles não são extremamente precisos, mas eles costumam entregar um caso genérico muito bom, melhor do que eventualmente simplesmente olhar quanto que a placa de vídeo consome na internet ou confiar no comentário do amiguinho no Facebook, que às vezes não tem nenhum embasamento técnico. No meu caso, eu olho para esses dois valores, CPU, GPU, coloco uma pequena folga, e normalmente é pequena mesmo porque eu não tenho muito periférico conectado nos meus computadores, e compro a fonte com mais qualidade que supre essa quantidade de energia. Ou seja, eu prezo mais pela qualidade da fonte do que por ter uma sobra gigantesca. E eu acho que é isso um dos pontos que o pessoal mais está errando em comprar fonte atualmente. O que eu vejo de setup modesto, com fonte de 650 watts dessas marcas que estão surgindo agora e que certamente não tem o índice de confiabilidade de algumas marcas de fonte que são mais tradicionais no mercado, e esse pessoal acaba gastando o mesmo valor nessas fontes super dimensionadas para ter um produto de qualidade muito inferior. E é justamente sobre a qualidade das fontes que eu quero falar com vocês agora. Qualidade de fonte é um tópico muito complexo de ser discutido. O que eu consigo falar para vocês é um pouco sobre a minha experiência e como que eu avalio as fontes com base nas informações que estão dispostas na internet. No fim das contas, existem muitos modelos de muitas marcas e é muito difícil de testar objetivamente. Se você vê um vídeo que a pessoa pega uma fonte, monta um computador, liga e o computador funciona, isso não é um review, pessoal. O mínimo que a gente espera é que uma fonte funcione pelo menos por algum tempo antes de sair por aí entrando em parafuso. As fontes são componentes extremamente analógicos e muitas vezes elas vão aguentar muita sobrecarga antes de fato queimarem. Quem vê os testes do Tech Lab deve saber disso. Eles pegam aquelas fontes bomba e colocam um monte de sobrecarga nelas e elas ficam ali firme e forte, só que de repente, pum, estoura algum componente interno e ela queima. Por quê? Temperatura excessiva por conta da sobrecarga
que elas toleram por um tempo, como elas não têm um circuito de proteção adequado, elas acabam permitindo essa sobrecarga, estão repassando um monte de energia mal filtrada para os seus componentes do seu computador, ou seja, diminuindo a vida útil da sua máquina, e na hora que ela não aguenta mais esse estresse, ela vai lá e queima. Isso é o que a gente chama de fonte bomba, né? Não necessariamente essas fontes vão queimar os seus componentes instantaneamente, né? Você compra aquelas fontes que o pessoal usou na internet, você vai comprar ela, vai colocar na sua máquina e vai explodir tudo. Não, não é esse o ponto. O ponto é que quando você compra uma fonte, você quer um componente que, vai alimentar bem os seus componentes do seu PC, que hoje são peças caras, são peças difíceis de adquirir, e você não quer colocar eles em risco por causa de uma economia, eventualmente, de 100, 200 reais na fonte. E 2, você quer que essa peça tenha durabilidade. A fonte é uma peça que não fica muito defasada. Fontes de 10, 15 anos atrás ainda funcionam até hoje com PCs modernos se elas tiverem os conectores necessários. E você não precisa ficar trocando a fonte o tempo todo. Normalmente você vai utilizar ela até que ela atinja um nível de desgaste ou que ela não consiga mais entregar aquilo que suas peças precisam de energia. E uma coisa que eu acho muito engraçado quando a gente fala desses comentários que a gente vê no Facebook, né, que você fala lá, não, mas essa fonte, ela não é ideal. Compra uma fonte melhor, com menos watts, que vai ser melhor para o seu PC. E aí aparece aquele comentarista com 47 anos de experiência usando essa fonte, falando, mas no meu PC ela funciona super bem. Galera, é óbvio que essas fontes funcionam. Senão elas iam dar um prejuízo enorme para quem fabrica elas. Muitas vezes as fontes de qualidade aí relativamente duvidosa, oferecem até uma certa garantia, 2 anos de garantia, que se ela queimar, você vai lá e troca. Porém, quando você pega uma fonte realmente boa, como uma Core Reactor, você tem 10 anos de garantia. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu avalio na hora de comprar uma fonte. Se o fabricante da fonte tem confiança no projeto dele, ele não vai te dar só 1 ou 2 anos de garantia. Ele vai te dar bem mais garantia. Ah, mas Mário, você já mostrou em live sua umas fontes de baixa qualidade, fonte que só tem 1 ano de garantia? Sim, pessoal, são riscos que eu tomei, eventualmente por não querer gastar algum dinheiro, eventualmente porque foi uma oportunidade interessante naquele momento e que eu sempre deixei muito claro. Eu sempre falo quando minhas fontes são duvidosas e que eu não recomendo a aquisição delas. Eu estou fazendo esse vídeo falando sobre o guia que eu uso quando eu vou montar um PC para alguém, que essa pessoa está esperando a durabilidade e a confiança de bons componentes, como por exemplo uma Core Reactor, que é uma fonte cara e que não deveria ser um investimento para quem montar um setup modesto. Apesar da garantia já ser um baita de um ponto que costuma separar as fontes mais duvidosas das que são mais confiáveis, tem outros elementos aí que ajudam a enxergar o que é uma fonte eventualmente boa, de uma fonte genérica premium. Quando eu falo de genérica, é aquela fonte que tem o seletorzinho de tensão, né, 110, 220. Galera, aquilo lá é assim, nem para o PC de escritório deveria ser utilizado. O PC de escritório está em risco de utilizar uma fonte de tão baixa qualidade. O fato é que qualquer fonte minimamente boa, até as ruins, tem PFC ativo e não precisam de seletor de tensão. Se você tem uma fonte com seletor de tensão, troca ela. Tem umas fontes da Seasonic de 300 watts no Mercado Livre que são muito superiores a essas fontes genéricas. Quando eu falo de fonte genérica premium, são aquelas fontes que o pessoal realmente conhece como fonte bomba de PC gamer. É aquelas marcas que você vê à venda na internet que oferecem 800 watts por 220 pila e você já olha e fala... Só que uma galera acaba sendo ludibriada na hora de comprar uma fonte e acaba levando esse gato por lebre aí para casa. Obviamente, quando você vê uma especificação, a caixinha gamer, e vê um preço barato, você pode pensar que é uma promoção e não que na verdade está levando um péssimo produto. E seguindo nos pontos que separam as fontes boas das fontes genéricas e genéricas premium, o primeiro ponto que eu tenho para vocês é a certificação. A certificação 80 Plus é muitas vezes falada pelo pessoal como um dos fatores que discernem uma fonte boa de uma fonte ruim. E galera, nada contra a certificação 80 Plus, mas eu acredito que os canais mais especializados já cansaram de tratar sobre como que essa é uma certificação defasada e que ela atendia muito bem a finalidade dela quando ela foi lançada. E que hoje é muito difícil confiar que uma fonte é boa só olhando que ela é 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum ou qualquer coisa que seja. Na verdade, a certificação 80 Plus olha apenas para a eficiência, sem olhar para a qualidade da energia que sua fonte está liberando para os seus componentes,
sem olhar para os componentes internos da fonte. Inclusive, uma coisa que acontece muito são as fontes trocarem de componentes internos logo após serem certificadas. E como a certificação 80 Plus é apenas um papel indicando que de fato a fonte está certificada, você não tem nem como comparar a fonte que você acabou de comprar com a que eles foram certificados ali quando foi feita a certificação. Nesse caso, então, eu diria que para vocês pararem de observar apenas a certificação 80 Plus. Pode até dar um direcionamento, mas tem muita certificação, inclusive, falsificada por aí, e muita fonte que foi certificada há muito tempo, e se você abrir ela hoje, não usa nem os mesmos componentes internos. Uma nova certificação está se estabelecendo no mercado, e ela é chamada de Cybernetics. A certificação da Cybernetics, ela é feita tanto para o ruído da fonte, ou seja, para o cooler dela, quanto para a eficiência. Só que um dos principais diferenciais que separam a Cybernetics da 80 Plus é que eles têm um relatório completo, disponível para você baixar no site deles de graça e que tem todos os componentes catalogados e as curvas de eficiência, curva de Ripple e tudo o que você gostaria de saber sobre uma fonte, até se você for um técnico em eletrônica. É realmente um relatório muito completo e é uma riqueza de informações que garante que se o fabricante mudar alguma peça, é possível você rastrear e saber que essa certificação não é nem mais válida para o modelo que você está adquirindo. Isso é um passo muito legal à frente nas certificações de fonte e as fontes que já estão vindo certificadas pelas certificações da Cybernetics com certeza passam um pouco mais de segurança, se não for uma certificação falsa só impressa lá na caixa, do que as fontes certificadas pela 80 Plus. Obviamente, a Cybernetics chegou há muito menos tempo na certificação de fontes do que a 80 Plus. E por conta disso, ainda é incomum que alguns modelos tenham esse tipo de certificação. Para esse caso, a melhor coisa é olharmos reviews reputáveis. Como eu já disse para vocês, se um cara comprou uma fonte, fez um vídeo ligando o computador e falando que ela é boa, isso não é um review, pessoal. Review requer um equipamento muito caro, que gere uma carga na fonte, um acompanhamento com uma câmera térmica, que por si é muito caro, e normalmente os testes precisam ser feitos em ambientes com temperatura controlada, que simulam o que sua fonte passa dentro do seu gabinete em determinados lugares, por exemplo, lugares que a temperatura ambiente é mais alta. Esse tipo de review é bastante incomum e aqui no Brasil a gente gosta muito do Tech Lab, que mostra isso em live, eles fazem esses reviews em live. Se você está vendo um review de fonte que não foi feito com o mesmo tipo de cuidado que o Tech Lab faz um review da fonte deles ao vivo, você com certeza está vendo apenas uma opinião e não um review. E no final das contas, se você está vendo uma fonte de uma marca que muita gente fala que é boa, eventualmente uma marca conhecida, porém você não encontra certificação Cybernetics, nem um review reputável dessa fonte na internet, o que resta é dar uma olhada nas características que costumam indicar que a fonte não é tão boa assim. A primeira característica delas, e eu tive até problemas, eu vou citar aqui a marca, para encontrar as características da fonte da Redragon, a RGPS que o pessoal tem comentado tanto. Eu sei que existem testes que indicam que ela aguenta muito bem a carga que ela fornece na internet. Porém, quando eu fui procurar as informações da etiqueta da fonte, para saber um pouco sobre o que ela tolera de capacidade, quanto que ela entrega em cada uma das linhas, se vocês olharem no site da Redragon e no site de todas as marcas, as lojas que vendem a Redragon aqui no Brasil, vocês vão ver que não tem as informações de especificação detalhadas. Normalmente os fabricantes fazem isso com uma forma de esconder a variabilidade de componentes dessas fontes. Muitas fontes têm diversos modelos que a carcaça e o nome são iguais, porém os componentes internos são diferentes. Ao esconder as informações no próprio site e no site dos vendedores, das lojas, eles têm a oportunidade única de construir cada fonte com componentes diferentes e simplesmente rotular elas de forma adequada. O que no final das contas é uma prática razoável, pelo menos se o rótulo tiver as informações corretas, beleza. Porém, isso dificulta saber o produto que você está recebendo e se ele entrega uma qualidade legal. E um outro ponto para se esconder essas especificações é por conta de que muitas vezes essas fontes são fabricadas sobre plataformas antigas. Quando eu falo sobre plataforma, se você, por exemplo, conhece o universo automotivo, você sabe, por exemplo, que a Volkswagen tem uma plataforma para os carros dela, a Chevrolet tem uma plataforma para os carros dela, as fontes têm um funcionamento muito parecido. Existem poucas fabricantes de verdade de fonte e essas fabricantes fornecem essas fontes para as marcas que nós conhecemos revenderem. Obviamente, elas fazem ajustes e personalizam componentes de acordo com as necessidades de custo das marcas. Porém, essas fontes normalmente seguem algum tipo de padrão, que é o que é chamado de plataforma.
Era muito comum nas plataformas antigas de fontes você ter a linha 12 volts consideravelmente mais baixa do que a potência total da fonte. Isso porque os fabricantes somam todas as linhas e entregam a potência rotulada nessas linhas. Normalmente a fonte é dividida em um setor de conversão primária, que transforma a energia elétrica da sua casa numa tensão mais baixa, e depois o secundário transforma nas tensões finais que a fonte emite. E as fontes mais modernas têm a capacidade normalmente de entregar quase que 100% da potência rotulada na linha de 12 volts, que é a linha mais consumida pelas placas de vídeo e processadores. Só para ilustrar para vocês um exemplo, eu tenho aqui a Core Reactor de 850 watts. Quem não conhece essa fonte, ela é uma fonte excelente, de altíssima qualidade e feita sobre uma plataforma muito nova. A potência total que essa fonte é capaz de fornecer é de 850 watts. E se vocês olharem na etiqueta dela, na tensão de 12 volts, ela é capaz de fornecer a corrente de 70,8 ampere, o que significa que ela consegue fornecer todos os 850 watts de energia apenas na linha 12 volts. O que você está procurando ao pegar uma fonte moderna é justamente essa especificação. Nem todas as fontes modernas vão fornecer 100% de sua energia na linha de 12 volts. Porém, quanto mais próximo é a linha de 12 volts da potência rotulada da fonte, você sabe que você está comprando uma fonte que normalmente tem componentes um pouco mais modernos, uma plataforma um pouco mais moderna. E o último ponto, uma vez que você já observou a questão de garantia, a questão de se tem ou não uma certificação ou um bom review sobre essa unidade, e as capacidades das linhas dela, a abertura das especificações dessa fonte na internet, é olhar para o cabeamento e conectores dessas fontes. Se você vê uma fonte que tem 650 watts com 2 conectores PCI Express e uma outra fonte tem 650 watts com 4 conectores PCI Express, por exemplo, você pode levantar uma bandeira amarela aí que tem alguma coisa errada com esse primeiro modelo. Por que eu digo isso? Como eu acabei de falar para vocês, os componentes que mais consomem energia no computador são o processador e a placa de vídeo. Esses componentes eles utilizam normalmente cabeamento específico para eles, que são os conectores PCI Express e os conectores EPS para o processador. Esses conectores são os que fornecem mais energia de todos os conectores da sua fonte. E quando sua fonte tem uma potência rotulada de uma determinada wattagem e ela não consegue entregar tudo isso através desses conectores, você pode desconfiar que a marca ou o fabricante está tentando esconder alguma coisa. Hoje em dia é muito difícil você utilizar cabos SATA, cabo Molex em grande quantidade. E esses cabos fornecem relativamente pouca energia comparado com os 150 watts do conector PCI Express de 8 pinos e os 225 watts do conector EPS de 8 pinos do processador. Se você tem uma fonte de 650 watts que consegue entregar apenas 2 conectores de placa de vídeo e um de CPU, nesses 3 conectores você tem um limite aí de cerca de 560 watts. E você dificilmente vai conseguir arrancar essa diferença dos 560 para os 650 com os outros conectores. Ou seja, a marca que fabricou sua fonte não está te dando o jeito de você tirar a energia que eles supostamente te venderam. Isso daí é uma bandeira aí que marca que essa fonte não é de tão boa qualidade. E o outro ponto para se observar é se os cabos eventualmente são muito finos. As fabricantes costumam ter isso nos manuais dos seus produtos online, exceto as que escondem esse tipo de informação, e os cabos eles são medidos por bitola, em AWG, e quanto menor o número significa que o cabo é mais grosso. Se uma fonte eventualmente tem um cabo com 2 conectores PCI Express no mesmo cabo e a bitola desses fios é mais fina do que da outra fonte, também é uma forma de artificialmente limitar a quantidade de corrente que é possível um componente pegar através desses conectores. Além de que isso acaba sendo um perigo, pois esses fios mais finos, eles esquentam mais e podem até incumbir num risco aí de pegar fogo no seu computador se você utilizar uma placa de vídeo muito parruda, alimentada eventualmente apenas por um cabo com 2 conectores. São coisas que acontecem de verdade e é uma informação que pouca gente leva em consideração, afinal de contas ninguém está falando para vocês olharem essas informações na hora de escolher uma fonte. E com isso, pessoal, eu termino aqui as minhas informações que eu levo em consideração na hora de comprar uma fonte. Esse foi um vídeo comprido que eu falei um monte, falei para vocês um monte de informação, vou tentar colocar umas fotinhas aí no vídeo para tentar deixar ele um pouquinho mais dinâmico, mas eu acho que é um vídeo que tem muita informação, muito útil para vocês, se vocês estiverem procurando uma fonte e vocês querem saber como escolher uma fonte que eventualmente o pessoal lá no Facebook está te dando uma opinião que está divergente daquilo que você esperava.
Eu entendo que algumas pessoas realmente levam em conta todos os componentes na hora de opinar e essas pessoas estão fazendo direitinho. Eu tenho certeza que muita gente é capaz de falar certo qual fonte você deve comprar. O problema é que a maioria das pessoas está muito enviesada e eles compram essas fontes de baixa qualidade com a capacidade alta e usam em um computador modesto e acham que, putz, nossa, está funcionando para mim, vai funcionar para todo mundo. A verdade é que quando você coloca componentes caros numa máquina, é difícil você colocar tudo isso na mão de uma fonte de baixa qualidade só porque alguém falou para você. E eu tô aqui trazendo para vocês as informações que eu uso na hora de me direcionar na compra de uma fonte. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa um like aqui nesse vídeo, isso ajuda pra caramba o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Essa é a primeira vez que eu tô falando um pouco sobre fontes e eu acho que muita gente vai se aproveitar desse conteúdo aí para aprender um pouquinho sobre como escolher a melhor fonte para o seu setup. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!